15h30 e nós vamos falar agora de agenda econômica, dos planos aí dos novos líderes aí do Congresso, na Câmara e no Senado e do próprio governo. Nós estamos em contato com o Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER, economista. Marcos, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Bom, Marcos, nós estamos vendo aí toda a discussão da agenda prioritária do governo e também de Pacheco, de Arthur Lira. Eles estão reafirmando aquele compromisso com a aprovação do orçamento, com PEC emergencial, com reformas, mas falam também da possibilidade do auxílio emergencial, uma coisa muito presente aí desde o começo do ano. Na virada acabou o auxílio emergencial, só que coincidiu com uma piora da pandemia. Nós temos um desemprego ainda muito elevado, embora o mercado de trabalho tenha apresentado até números menos ruins do que se imaginava, inclusive na informalidade. Mas eu queria saber, você acha que é possível esse discurso de maior responsabilidade fiscal que eles tentam levar adiante com a volta do auxílio emergencial? Olha, Denise, é possível ter um conjunto de medidas que compatibilize aí uma despesa de 25, 30 bilhões com auxílio emergencial, caso haja decisão política de fazê-lo, com medidas de redução de despesa, redução de benefícios tributários, que ou reduzem imediatamente a despesa ou evitam mais à frente que o déficit público e a dívida pública venham a subir. A grande pergunta é se o mundo político vai ter a disposição para tomar essas medidas. São medidas que vão na direção contrária às práticas políticas correntes. Vou te dar um exemplo. Uma possibilidade seria você pegar uma parte das emendas parlamentares e direcionar para o pagamento de auxílio emergencial. Se nós estamos numa situação de grande emergência social, precisamos ser solidários com as pessoas mais atingidas pela pandemia, então a prioridade seria pagar o auxílio e não fazer quadra esportiva, muro de arrimo, asfaltamento na cidade dos parlamentares, né? Então, caberia redirecionar esses recursos. Agora, estarão os parlamentares dispostos a isso? O que a gente viu recentemente foi na direção contrária. Então, para se eleger o presidente da Câmara, o governo empenhou recursos além das emendas parlamentares. Então, possibilidade tem. O mundo político será capaz de fazê-lo ou vai querer simplesmente jogar tudo para a conta da dívida pública, que é mais ou menos como dar o benefício e esconder o custo, ou vai assumir a dura função de dizer onde vai cortar despesas e onde vai cortar benefícios tributários para efetivamente pagar o auxílio sem aumentar a dívida pública. Essa é a questão. Porque se coloca em pauta também, por exemplo, a PEC emergencial, que poderia até viabilizar alguns cortes de despesas, mas sabemos que a tramitação não vai ser fácil, não é? Que é mais demorada, é uma PEC, né? Então exige uma votação muito mais difícil. E o auxílio emergencial já criou aí uma brecha, né? As pessoas estão sentindo a dificuldade de consumo, a população mais pobre que de repente ficou sem esse auxílio. Então teria de ser alguma coisa mais rápida. Emendas parlamentares sabemos que é muito difícil mesmo, né? Então teria de ver de algum outro lugar, e eu coloco essa discussão porque mesmo sem o auxílio emergencial, muitos analistas têm dúvidas quanto à capacidade do governo cumprir o teto de gastos este ano, por exemplo. Bom, vamos lá. A PEC emergencial, do jeito que ela foi apresentada num relatório do senador Márcio Bittar no final do ano, resolve muito pouca coisa. Ela veio muito fraca, muito aguada. Para ela efetivamente aumentar espaço para você ter recursos na casa de 20, 30 bilhões de reais, você vai precisar adicionar muitas outras medidas de redução de despesa. Você vai precisar, por exemplo, retomar a possibilidade de redução de jornada dos servidores com redução de remuneração. Você vai precisar retomar a discussão de que a vinculação de recursos de saúde e educação seja feita conjuntamente, não separadamente, que daria mais flexibilidade. Uma série de outras medidas, como, por exemplo, não corrigir parte de benefícios previdenciários, o que me parece também muito difícil do ponto de vista político, tendo em vista o desenho da relação legislativo-executivo que se está esboçando com essas novas lideranças na Câmara, né? Por isso, eu imagino que para 2021 você já não consiga abrir
muito mais espaço. Você teria que tomar medidas que teriam efeitos em 22, em 23. Por exemplo, o simples congelamento da folha de pagamentos, ele já não tem efeito em 21, porque ela já está congelada por conta de uma lei complementar que foi aprovada. Então, a PEC emergencial teria que estender esse congelamento para 2022, para ter algum efeito em 2022 e compensar o aumento de despesas em 2021. Agora, você tem outras coisas que você poderia recorrer, também muito difíceis, mas nós estamos num momento difícil. Momentos desafiadores como o da pandemia exigem medidas desafiadoras. Então, por exemplo, os poderes com autonomia orçamentária, legislativo, judiciário, Ministério Público, por conta de home office, diminuição de viagens, gastaram quase 1,5 bilhão a menos do que o teto de gastos em 2020. Em 2021 isso vai se repetir. Quer dizer, se nós tivéssemos um processo político totalmente voltado, focado em obter recursos para financiar o auxílio emergencial, esse 1,5 bilhão seria destinado, você reduziria o teto de gastos desses poderes em 2021 e destinaria esses recursos para o pagamento do auxílio emergencial. Agora, para isso, precisa ter coordenação política, precisa ter disposição de enfrentar as corporações públicas, porque senão o que vai acontecer com esse dinheiro? Vão inventar passivo trabalhista, que vai ser autorizado o pagamento antes de decisão judicial, por via administrativa. Isso vai ser incorporado em rendimento de pessoas que não perderam renda na pandemia e que ganham muito bem, e vão ter aí pagamentos de auxílios, passivos trabalhistas e etc. Então, você mudar o formato de alocação de recursos num contexto de grande força de corporações, de grande força política de determinados grupos, é muito difícil. Por isso que acaba todo mundo querendo jogar a conta para a dívida pública, que é mais fácil. No primeiro momento, não parece que ninguém está pagando. Só que quem vai pagar são os mais pobres, porque a dívida pública está saindo de controle, isso já está fazendo a economia parar, né? As previsões de crescimento econômico, que no começo do ano estavam na faixa de 4% ao ano, já estão abaixo de 3%, isso significa menos emprego, isso significa mais pobreza. Então, o que a gente acha que está escondendo o custo, financiando a despesa por dívida pública, esse custo já está aparecendo, sob a forma de estagnação econômica e mais pobreza. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque o balanço final de 2020 tem apresentado alguns números melhores do que se esperava. A gente já viu o balanço da indústria, os dados do CAGED, a PNAD até o mês de novembro. Então, nós temos vários dados que mostraram um cenário menos ruim do que se imaginava no final do ano passado, a indústria seguindo ainda em recuperação, essa questão específica de mercado de trabalho, mas você acha que seria importante voltar, ainda que temporariamente, com o auxílio emergencial? Eu acho que, falando tecnicamente, a melhor solução nesse momento seria aumentar um pouco o valor do Bolsa Família e absorver toda a fila do Bolsa Família, todas as pessoas que estão entrando em pobreza extrema e são elegíveis ao Bolsa Família, você rapidamente botar essas pessoas para dentro. Porque nós não vamos ter recursos fiscais suficientes para atender muito mais do que esse público que está entrando na pobreza extrema, na pobreza mais aguda. E esses são a principal clientela de um auxílio emergencial. Somente se você tiver uma necessidade de lockdown, de paralisação da movimentação da economia, que efetivamente jogue esses índices para baixo, e isso dá para monitorar com rapidez, via mecanismos eletrônicos de acompanhamento de nível de venda, de movimentação econômica, dá para acompanhar isso online, aí você aumentaria o acesso ao auxílio emergencial. Mas, no primeiro momento, elevar o valor do Bolsa Família e absorver as pessoas que já estão em situação muito difícil é a medida mais urgente e de maior eficácia, de maior custo-benefício para a sociedade. Perfeito, eu conversei com o Marcos Mendes, que é economista pesquisador associado do INSPER. Marcos, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.